A informação abre muitas portas. E quando o assunto é empreendedorismo, você pode acessar todas elas por um só lugar. Chegou a nova agência Sebrae de Notícias. As últimas do empreendedorismo. As perspectivas para os negócios. Jornalismo multimídia, multiplataforma, muito você. Para entrar no seu tempo e na sua vida. Acesse sebrae.com.br/ASN e conheça. Agência Sebrae de Notícias. Quem vive o empreendedorismo vive aqui. Olá, sejam bem-vindos a mais um Empreenda Mais, um webinar do Liberal em parceria com o Sebrae. Meu nome é Eli e eu vou estar com vocês aqui para a gente conversar a respeito de uma coisa muito importante, que é crédito. Né? Às vezes as pessoas precisam, os empreendedores, né, precisam acessar crédito, identificar a hora certa de buscar crédito, de que forma que vai buscar esse dinheiro, como, quais são os parceiros, será que tem um passo a passo, será que o risco é muito grande? Então, sobre isso nós vamos conversar aqui. E a convidada de hoje foi a Leda Magno. A Leda é analista do Sebrae e está aqui para conversar com a gente. Leda, seja bem-vinda. Obrigada, Eli. É sempre um prazer estar aqui e bater um papo sobre empreender, né? Hoje a gente sabe que muitas pessoas estão no desafio de manter uma empresa dentro do mercado, especialmente dar a sustentabilidade necessária para que esse empreendimento possa alcançar novos horizontes. Uhum. Bacana, Leda. Quer dizer que você é a mulher do dinheiro lá no Sebrae. É com você, se a gente chegar no Sebrae, é com você que a gente vai... Se dinheiro for a coisa boa, seria ótimo, né? A gente fala sempre da importância do empreendedor ter um tipo de organização, especialmente financeira, né? Uhum. Quem empreende sabe os desafios que são, especialmente de você ter a gestão de pessoas, que envolve os custos referentes à manutenção daquele negócio, mas especialmente quando você trata de custos fixos, que exige de você uma organização muito maior, né? Então, a gente fala sempre dessa tomada de crédito como uma tomada de crédito consciente. Uhum. Esse empreendedor que deseja crédito, ele precisa inicialmente fazer um passo a passo, fazer um mapeamento das contas, levantar os controles, fazer a formação de preço adequada, para que ele saiba identificar se ele realmente precisa buscar esse crédito na praça ou se ele pode fazer a retirada dos próprios investimentos. Entendi. E como é que você descreve, Leda, a importância do crédito para empreendedores em diferentes estágios? Como é que... porque tem gente que está começando, tem gente que já está lá no meio do empreendimento. Qual é a importância para esses estágios? Porque tem gente também que pensa que é só no começo, né? Exatamente. A gente tem os momentos empresariais, né, Eli? Então, no primeiro momento que a gente está na esfera de ideação, são pessoas que estão com interesse de abrir uma empresa ou de iniciar um próprio negócio. A gente sempre traz uma perspectiva importante, né? A gente trabalha muito com design thinking para que as pessoas possam responder questões na teoria que na prática vão levar ao sucesso ou não daquele empreendimento. Então, se você ainda está naquela esfera de ideias, é muito importante que, além de você fazer um plano de negócio, que ele traz informações mais completas daquele empreendimento, é importante que você chegue a um nível de estruturar a viabilidade daquele negócio. Porque toda e qualquer instituição financeira, independente de se você está no primeiro ciclo, que é a ideação, na validação ou na agregação de valor de um negócio que já está no mercado, toda instituição financeira ela segue um regramento, uma política corporativa que exige de você um determinado nível de organização para saber se você vai ter condições de arcar com aquelas despesas. Então, além do plano de negócios, é importante que você tenha esse estudo de viabilidade, para que você consiga mostrar para a instituição financeira que a sua ideia de negócio ou que a sua empresa está já recolhendo, né, rendimentos daquela aplicação, mas que ela tenha condições e segurança de dar aquele crédito necessário para você transformar daquilo em mais investimento para o próprio negócio. Então, eu diria que para quem está na esfera de ideação, é importante você passar por essa trajetória, né, de planejamento. Esse planejamento, ele exige, além da busca de informações, que a gente fala sempre desse comportamento do empreendedor, mas é importante que ele faça esse relacionamento também com as instituições financeiras. É muito difícil hoje alguém fazer um empréstimo ou uma tomada de crédito na praça se não tem nenhum nível de relacionamento com a instituição. Então, isso faz com que muitas expectativas sejam frustradas. Então, o mais importante é você construir um lastro para que você possa alcançar essa concessão de crédito. Então, a gente tem, na nossa jornada de atendimento pelo Sebrae no Pará, a gente vê quantos empreendedores buscam o crédito junto às instituições e apenas 12% desse percentual conseguem. Né? E muito empreendedor sai frustrado,
mas é porque construir uma jornada de concessão exige uma jornada de preparação. E muitas vezes o caminho não é fácil para se chegar até aí. Então, quanto mais você tem um nível de planejamento, de organização, com o detalhamento das suas despesas, mais claro e mais seguro é para fazer a concessão pela instituição financeira. Né? Então, assim, existem vários caminhos a se percorrer, mas eu diria que o principal para quem está tanto na esfera de ideação quanto de desenvolvimento ou expansão do negócio é importante o planejamento. Pois é, mas aí a gente tem uma coisa interessante. Essa fase de ideação, que é a ideia, né? Ele está começando a colocar aquela ideia ali no papel e identificando uma oportunidade de negócio. Eu entendi quando você falou, e é o que todo mundo realmente percebe, quando eu tenho um relacionamento com o banco, eu tenho muito mais facilidade de acessar, de conversar com o gerente e um repertório, um histórico lá com o banco. Mas e quando eu estou assim, abrindo, quero abrir, eu estou com a ideia na cabeça, escrevi meu plano de negócio, eu não tenho histórico nenhum com o banco. Como é que eu faço para acessar esse crédito? Eu acho que esse crédito é um dos mais difíceis para a gente conseguir acessar. Exatamente. Realmente, como você não tem lastro, não tem histórico de relacionamento, né? O banco tem a mesma visão externa de você. Geralmente, dependendo da instituição financeira, ele solicita uma garantia. Né? Então, eu entrei com pedido para capital fixo, para giro ou para bens, né? Ele me pede uma garantia. Se eu tiver a garantia, aí sim ele consegue observar, já com planejamento financeiro, né, com o estudo que nós conversamos aqui, ele consegue ver que numa potencial ocorrência ele tem como cobrir aquela despesa. Agora, isso acontece quando você faz o reconhecimento também da empresa, né? Você cria um CNPJ para ela, então tem algumas instituições que acolhem o próprio CPF do cliente como se fosse um avalista de crédito. Outras instituições acolhem uma garantia como um bem, um patrimônio, e outras ainda dispõem de um fundo garantidor, né? Como acontece com um dos produtos que o Sebrae atua, que é o FAMP, o Fundo de Garantidor do Sebrae, que quando você não tem nenhum tipo de garantia para avalizar o crédito e a instituição quer fazer a concessão, você solicita que seja garantido esse fundo garantidor pelo Sebrae. E aí esse percentual do uso, né, desse produto, ele vem adicionado à sua fatura e numa potencial inviabilidade de arcar com as despesas, a instituição faz a tomada diretamente do crédito que está na conta aportado pelo Sebrae. Mas vale ressaltar que, quando isso ocorre, a dívida permanece no nome do usuário, tá? Entendi. A instituição financeira que não fica negativada, não fica no prejuízo, mas o usuário permanece ainda como mortuário e com a dívida negativada junto aos órgãos de crédito. Que interessante. E como é que a pessoa pode obter esse crédito através dessa... Não desse crédito, mas essa garantia do Sebrae? O Sebrae, como uma instituição que promove o desenvolvimento do empreendedor no Brasil, é importante deixar claro que, além das consultorias, da assessoria, do suporte para o empreendedor em diferentes fases, diferentes aspectos e momentos de negócios, a gente também atua com a parte financeira, né? Para que esse empreendedor tenha, assim, uma maior facilidade para acessar crédito na praça. Mas ele usa a garantia do Sebrae para isso. Hoje existem 2 tipos de garantias. O Fundo Garantidor, né, que é o FAMP, e aí nós temos 3 instituições hoje operando no Pará, que são a DESAS, a Política Nacional. Uma delas é a Caixa Econômica, o Sicob e o Sicredi. Então, você que já tem algum tipo de relacionamento com essas instituições e que deseja acessar o crédito, você pode pedir para o seu gerente de relacionamento: olha, eu quero o crédito, mas eu quero usar a garantia do Sebrae. Certo. E esse valor vem imbuído no seu contrato de operação financeira. E o mais importante, tanto do FAMP, depois eu falo do Fundo de Risco Local, mas do FAMP, o Sebrae ele faz o acompanhamento no pós-crédito para que esse empreendedor tenha o suporte e possa inserir essas parcelas dentro das suas parcelas fixas, para que o crédito faça parte também de um custo e assim ele mantenha a adimplência dentro do mercado financeiro. Falando especificamente de FAMP, nos últimos 3 anos, a gente tem 85 milhões de investimento no estado do Pará. E com todo o suporte de acompanhamento do Estado, hoje nós estamos com uma margem de 3,9 de inadimplência. Fantástico. Então, isso é muito reflexo do mercado, né? Isso propriamente falando dos 3 últimos anos da pandemia, que elevaram o investimento, né, de crédito dentro da praça e que agora, do final do ano para cá, deu uma retaguarda e a gente sabe que a partir de setembro essas operações de crédito vão ficar mais quentes ainda, né? O mercado financeiro tem possibilitado isso. Mas é importante destacar que, além do FAMP,
a gente tem o Fundo de Risco Local, que são as parcerias que o SEBRAE tem com os sistemas de cooperativas de crédito. E aqui no estado do Pará, a gente tem alinhamento algumas cooperativas que são potenciais parceiras na alavancagem de recursos para o empreendedor paraense. Então, são 2 produtos que o SEBRAE investe para que também tenha a possibilidade de investir esse empreendedor para que ele possa ser uma empresa realmente sustentável e fortalecida dentro do mercado. Muito interessante. E quais são os desafios que você vê aí para os empreendedores? Quais os desafios que eles enfrentam na hora de tomar o crédito? Nessa tua experiência, você falou que tem 3%, um pouco mais de 3% de inadimplência. O que será que esses 3% aí enfrentam que não conseguem pagar pela visão de vocês? A gente tem vários fatores, tá? No momento que a gente está trabalhando a fase do pré-crédito, né, que é quando você tem interesse de buscar e prospectar crédito na praça. Toda e qualquer instituição financeira, ela olha tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. E eu diria que é muito importante a regularidade das 2 pessoas, tá? Tanto na parte do CPF, é importante que você tenha um score bom, que você não tenha nenhum tipo de negativação de crédito. E aí existem certos aspectos importantes para você evitar estar fazendo consulta, evitar estar comprando, evitar ficar negativado, né? Porque tudo isso é margem para que o sistema financeiro faça consulta. Hoje o sistema financeiro deve operar em torno de 8 hubs financeiros para fazer análise de crédito. Né? Além dos comuns que a gente já conhece na praça. Mas quando a gente olha o cadastro da pessoa jurídica, a gente sempre olha a regularidade com a Receita Federal. Então, se você quer tomar crédito, você precisa fazer as declarações, o balanço da sua empresa e olhar o percentual que você declarou. Né? Então, geralmente as pessoas querem um valor de, vou chutar aqui, uns 12, 14, 15 mil reais de crédito, mas na declaração foi muito inferior os 30% declarado. Então, o banco não vai liberar além disso. Então, algumas instituições financeiras, elas também trabalham com períodos de declaração. Tem instituições que não operam com a empresa que está há menos de 1 ano no mercado. Por quê? Porque ela precisa consultar a declaração e os recolhimentos. Então, outras não trabalham com negativados. E as que trabalham com negativados aí já tem um pouquinho do custo efetivo total, um pouquinho maior por conta da margem de segurança. Risco, Então, existem na fase pré-crédito alguns procedimentos que são da política de cada instituição. Mas é importante que na hora que você, empreendedor, busque, né, essa operação de serviço financeiro, que você possa se capacitar, entender um pouquinho de certos conceitos importantes, porque na hora que você for sentar com o seu gerente da sua agência bancária ou com outro gerente, você possa entender certos conceitos que são importantes na análise do que você está propondo. Passando essa etapa da fase de operação financeira, que varia de instituição para instituição, a gente fala no pós-crédito, né? E aí vem a grande impacto no mercado. Olhando os 3 últimos anos do cenário econômico, a gente teve, sim, algumas instituições que entraram numa parada de respiração, né, que alcançaram um valor acima de 6,1 na margem de inadimplência e agora ativaram a carteira de cobrança. Após esse período, a gente imagina que a partir agora de agosto, setembro, finalzinho de agosto, setembro, a gente já começa de novo uma injeção de crédito numa praça para dar esse fôlego para esses empreendedores continuarem investindo. E a gente sabe que na fase do pós-crédito você tem que fazer esse planejamento financeiro para que aquela parcela esteja assim no seu custo e você não tenha problemas com inadimplência, para não ocorrer depois uma instabilidade na hora de aprovação de um novo crédito. Entendi. Acho legal isso daqui, essa pergunta aqui, né? O que é mais indicado? Obter crédito, buscar financiamento interno para um empreendimento? Quais são as modalidades que eu posso usar para poder conseguir dinheiro aí para a minha empresa? Eu acho que isso vai muito assim do nível da empresa, do nível do empresário, tá? É sempre importante dizer que todo e qualquer crédito ele é dinheiro, né? Você está tomando dinheiro. Então, dependendo do tipo de planejamento que você fez, dependendo do tipo de performance que você quer na sua empresa, você pode trabalhar com recursos próprios. E aí a gente tem também créditos para investidores, então é um outro projeto. Geralmente o crédito para investidor exige uma preparação muito maior, né? Porque é alguém que está investindo na tua empresa que passa a ser, abre aspas, um sócio do teu negócio. Então você tem uma série de obrigações, né, que já são as obrigações padrões, mas tem algumas personalizadas que está dentro do seu contrato. Então é importante que para você chegar nesse nível de investimento, você estude, você pesquise o mercado, você tenha informações reais da sua empresa para tomar uma decisão coerente com o que você precisa de investir. Mas eu costumo dizer que antes de você decidir a buscar crédito, você primeiro precisa olhar suas finanças.
investidores e saber se você não consegue se organizar e trabalhar com recurso próprio. Entendi. Isso é primordial, porque a gente estava até conversando sobre isso, né, antes. Algumas pessoas... agora ficou muito na moda essa questão do investidor. A pessoa fala assim, eu preciso de um investidor, mas aí algumas pessoas recebem o financiamento de um investidor, né, o investimento aí de um investidor, mas depois não quer prestar contas com aquilo. Acha que o investidor depois é um chato, é uma pessoa... Não, você tem que prestar conta, você tem que encarar a realidade. E, às vezes, esse empréstimo... você toma uma decisão errada, ou mesmo o que estava tudo planejado não acontece como planejado. Então, assim, as intercorrências de qualquer empresa vão acontecer sem ou com o investidor. Mas o que eu acho mais interessante é esse preparo da pessoa para saber como é a figura do investidor quando ela consegue um investidor. Exatamente. E é muito legal essa tua fala ali, porque a gente recebe diariamente no atendimento, né, pessoas que querem muito investir em negócios, querem que a gente abra contato com os investidores. O Sebrae tem sim um projeto específico de capital empreendedor, é um projeto conduzido pelo próprio Sebrae Nacional, que a gente tem investidores do Brasil, também do mercado externo, mas a gente sabe que existe uma trilha, né, uma preparação. Para sentar com o investidor, você precisa estar muito bem preparado, senão você queima cartucho. Né? E aí um risco é muito grande, porque da feita você faz uma jornada incrível para chegar até lá, mas se você não estiver preparado, você perde toda essa jornada. Então, para chegar nesse nível de investidor, a gente acolhe por esse projeto, é um projeto específico, ele é tratado por uma unidade lá do Sebrae, mas tem sim como fazer esse meio campo. Agora é uma jornada de preparação que você precisa estar disposto a vivenciar, né? Então, precisa se dedicar, precisa fazer o dever de casa direitinho, a organização que o Sebrae coloca na assessoria para ser feita, para que você chegue até o final do processo e tenha assim um investidor externo. Mas eu costumo dizer que antes disso existem muitas coisas para serem feitas e que podem ser conduzidas localmente. Entendi. E quanto à questão da quantia, né? Como que o empreendedor ele pode avaliar a quantidade de dinheiro que ele precisa? Geralmente a gente sempre quer muito mais, né? Mas como é que faz essa avaliação de saber qual é a necessidade de dinheiro que a minha empresa precisa? Isso é muito de cada investimento, né? Então, assim, a gente fala sempre da importância de você ter esse levantamento. Né? Se você tem um planejamento estratégico da sua empresa, você sabe onde você quer ir, o que você precisa fazer para chegar até lá, você vai ter a informação mais exata desse valor. Até porque, na hora que você faz a tomada de crédito, você precisa calcular a rentabilidade daquele investimento. Então, é muito, muito interessante a gente falar da lucratividade, da rentabilidade, para que esse empreendedor possa, assim, ter... E o banco quer saber, né? Eu vou estar te investindo 200 mil, 300 mil, mas há quanto tempo? Qual é o período que você vai ter para a gente ter esse investimento alimentado? Então, é muito importante que você tenha esses dados na mão para que você possa se posicionar e saber qual o valor exato que você está tomando. Algumas instituições financeiras, especialmente quando a gente está falando de bens, né, às vezes esse recurso nem passa na mão do cliente, vai direto para o bem que ele está adquirindo. Exatamente porque fica um bem alienado, né? Então, para o banco fica mais seguro esse investimento. E especialmente o empreendedor. Quando você planeja, você toma o crédito, você precisa receber aquele dinheiro e olhar para aquilo que ele foi planejado. Porque acaba que dinheiro na mão é vendaval, né? Então, se você não usar com aquela proeza que você colocou, você vai ter ali uma bola gigantesca e que você vai ter cada vez mais dificuldade para conduzir se não estiver alinhado ao escopo do que foi planejado. Então, assim, em meias palavras, né? É difícil, mas precisa seguir, precisa ter disciplina, né? Precisa ter métodos, ser metódico, ser rigoroso, né? Com o que você planejou, porque senão você vai se deslizar e ter um problema ainda muito maior para conduzir à frente, né? E é aquilo que era para ser um valor, uma salvação, um resultado bom, acaba se tornando uma dor de cabeça. Exatamente. Então, se você pegar um custo efetivo, né, de um empréstimo e você não pagou dentro do período, você vai ter ali uma série de juros compostos, né, e você sabe que isso é um prejuízo muito grande para a empresa, principalmente para quem estava com uma necessidade de um valor e agora vai ter uma outra necessidade muito maior para estar conduzindo, né? Verdade. Você já falou aí que o plano de negócio é algo muito importante e, assim, também a questão da pessoa estar
organizada financeiramente na parte da pessoa física, né? Quais outros critérios você acha que são relevantes assim para uma instituição constituir empréstimo para você? Algumas instituições, né, elas têm uma política bem diferenciada. Aquelas instituições que operam com crédito para negativado, geralmente eles, além da política tradicional de olhar a regularidade da pessoa física, da pessoa jurídica, o plano de viabilidade do negócio, ela também realiza visita em loco. Por que a visita em loco? Porque ele percebe que muitas das informações, né, que o empreendedor coloca dentro desses instrumentos de planejamento, às vezes são um pouco maiores. Então, ele vai até a empresa visitar o estoque, conversar com o empresário. Então, muito do relacionamento de cada gerente, né, da instituição financeira é investigar se, de repente, valida aquela informação que foi apresentada. Então, algumas instituições seguem políticas diferentes, políticas próprias nesses sentidos. Mas, basicamente, a regularidade, a capacidade de pagamento do empresário, né? Por isso que eles solicitam a garantia. Então, se você não tiver um avalista e nem uma garantia, a gente sabe que torna o processo ainda mais dificultoso para ser liberado. Né? Porque ele entra numa carteira daquele cliente de relacionamento e querendo que não aquele cliente do gerente do banco do relacionamento, ele tem que acompanhar, né? Porque ele precisa garantir que a instituição financeira vá receber também a alimentação dessa parcela. Então, assim, depende muito de cada instituição. Tem instituição que opera com empresa de menos de 1 ano, outras não. Tá. Então, isso é a política de cada empresa, a política de cada produto que está dentro da praça financeira. E que tipo de apoio o Sebrae dá para ajudar o empreendedor nessa área? Assim, e aí eu queria que você me falasse em termos de classificação de negócio. Vamos lá, aquele empreendedor que está começando, aquele que já está mais maduro, como que o Sebrae pode ajudar? Bom, o Sebrae é uma instituição que trabalha desde a iniciativa do comportamento, né? Daquela pessoa que está ainda em processo de educação, né, dentro do programa de educação empreendedora, para que a gente trabalhe o comportamento dessa pessoa como protagonista para o mundo do trabalho, que pode inclusive ser o mundo empresarial. Mas a gente passa também para aquela pessoa que está com a ideia de negócio, que quer, realmente eu estou querendo montar um negócio, eu não sei como, qual tipo de negócio. A gente tem algumas metodologias ágeis que possibilitam com que ele desenhe esse primeiro cenário. Depois a gente entra na etapa de reconhecimento, especialmente se for o MEI. Então, se você já tem um negócio ou quer abrir, já validou a ideia, então a gente pode fazer reconhecimento como microempreendedor. Agora, se for uma empresa de porte maior, a gente aconselha a buscar um contador, né, porque vai exigir uma série de documentações com os órgãos competentes e as licenças. Mas se você deseja inovar, né, desenvolver, a gente passa por soluções que vão desde a assistência personalizada nos diferentes temas de gestão, e aí eu falo de planejamento, pessoas, finanças, inovação, recursos humanos, os 9 temas, para que você consiga ter esse suporte devido. Caso o Sebrae não disponha dessa solução para atender o seu desafio, a gente complementa com um parceiro estratégico que faz parte da nossa jornada de empreendimento. Então, a gente consegue cobrir diferentes etapas da vida desse empreendedor. E falando especificamente da parte de crédito orientado assistido, a gente faz, toda semana tem no Sebrae, e aí você pode buscar o portal do Sebrae, que é o pa.sebrae.com.br. Lá dentro a gente tem uma palestra de crédito. É importante que antes de você fazer a tomada ou buscar uma instituição financeira, você consulte, participe da palestra, tire suas dúvidas, para que você possa verificar os principais pontos que são revisados pela instituição financeira e que você pode se preparar para essa jornada de acesso. E aí, na fase pós-crédito, hoje a gente está dando ênfase especialmente para aqueles clientes que são avalizados pelo fundo do Sebrae, que é o FAMP, Fundo Garantidor do Sebrae, usar o Sebrae, o recurso do Sebrae na garantia de crédito, como eu falei ainda há pouco. Então, nessa fase hoje, a gente conta com 20 agentes de crédito e finanças, que são especialistas que estão indo até as empresas de clientes fampeados nos últimos 3 anos, para verificar qual é o suporte financeiro que esses empresários precisam. Toda essa informação ela é gratuita, né? A gente coloca essa assessoria do especialista em finanças para apoiar esses clientes fampeados, para que a gente consiga manter minimamente esse percentual aí que a gente citou ainda há pouco. A gente sabe que é uma jornada muito grande, né, essa dificuldade de acessar crédito, e o Sebrae tem esse compromisso não só de facilitar o acesso, né, dentro das instituições financeiras, mas também de dar a garantia para que esse suporte realmente se efetive e esse empreendedor consiga a jornada dele de sucesso. E tem
uma quantidade limite, por exemplo, esse projeto de facilitação de crédito, para eu acessar o FAMP, né? Essa facilidade que o Sebrae tem. Tem um limite garantido por ano? Por exemplo, o Sebrae só pode atender 10, 20 empresas por ano ou não? Não. Existe, como eu falei, hoje o Sebrae no Pará opera com 3 instituições, Caixa Econômica, Sicob e Sicredi. Nós recomendamos que você tenha um relacionamento com essas instituições financeiras, tá? Seja um cliente de qualquer produto dessas instituições e que na hora que você for fazer a tomada de crédito, que você diga, eu quero buscar com a garantia do Sebrae. E aí o gerente vai apresentar para você a proposta e aí você vai poder dizer. O FAMP, ele não é um produto, ele é uma garantia. Entendi. Então você pode ter, vou chutar aqui um produto, o FGI, o Pronamp, outros produtos desse mercado, dentro de cada instituição varia bastante, mas você pode usar o FAMP como um fundo garantidor, né? Como um aval para o crédito que você está tomando. Entendi, ficou fácil agora. Então, na verdade, eu começo no banco. Exatamente. Eu vou no banco, num desses 3, verifico lá, falo, eu queria que você olhasse aí como é que eu posso acessar esse crédito, e aí o banco vai começar essa negociação junto ao Sebrae. O protocolo interno do banco é bem fluido, né? Como eu falei para você, o Sebrae já está conveniado, a gente tem sistemas financeiros para acessar essa jornada. E aí é só chegar com o seu gerente, ele vai olhar, fazer os cálculos para você direitinho, quanto está aquele produto, qual é o valor total, e você vai assinar o contrato. Perfeito. Mas a operação financeira, né, a liberação, a concessão, ela é da instituição. Tá. O Sebrae não entra em discussão qual o produto, qual o valor, né, a interferência da instituição, se dá o aval ou não para essa garantia. Entendi. E, para finalizar, Leda, que orientações ou dicas você dá para os empreendedores para que eles possam tomar a melhor decisão na hora de acessar esse crédito? A gente costuma orientar, né? Eu sempre falo assim da importância do planejamento. Às vezes é até muito exaustivo falar em planejamento, mas não dá para fazer uma jornada de empreender sem, né? Você corre riscos muito maiores. E quando você calcula esse risco, muito mais fácil vai ficar essa jornada. Mas eu diria que planejar, fazer um controle financeiro, analisar os seus custos é o mais importante. Mas eu tenho um sistema lá, que a minha loja funciona. Mas se você não olha o seu sistema, não analisa o seu sistema, né? Ele passa a não ter funcionalidade. Então, olhe suas contas direitinho, verifica o que você quer fazer, verifica qual o valor necessário que você pode cobrir com recurso próprio, quanto que você vai precisar realmente de crédito, para que você tenha realmente a concessão dentro da necessidade que você quer, né? E começar a trabalhar numa linha de relacionamento com o seu operador financeiro, o seu relacionamento com o mercado. É muito importante que você estabeleça um network, porque é um meio também de você fazer um sistema de parcerias que vai dar condições de você tornar isso muito mais acessível. Você falou aí uma coisa importante. Nessa nova fase, nova etapa do Pronamp, né? Eu vou falar assim, eu tenho alguns empresários que eu ouvi falando exatamente isso. Eu nem precisava do dinheiro, mas eu peguei, porque estava fácil eu acessar esse dinheiro. Ele nem precisava, mas ele acessou o dinheiro. Então, quando você fala de olhar a sua necessidade real, se vale a pena, se precisa ou não, isso é importante, porque às vezes entra uma quantia ótima de dinheiro na sua conta, na empresa, e você acha que aquilo... pronto, saldo, agora... né? E você começa até... Nossa, a minha empresa está indo muito bem. Não, aquilo foi um empréstimo que você vai ter que pagar em algum momento. Então, é interessante. E a gente tem outras parcerias, por exemplo, a gente trabalha com o Banco Nacional, o BNDES, só que o BNDES ele não faz a operação direta, ele sempre tem o operador financeiro, né? E aí é muito importante você olhar, tem um portal lá do BNDES, dá uma pesquisadinha, um crédito de fomento, o valor é diferenciado, a jornada de acesso também é diferenciada. E aí se você já tem relacionamento com instituições financeiras que operam o BNDES, vale a pena buscar um investimento desse para médio e longo prazo, né? Okay. Fica a dica. Obrigada, Leda, obrigada pela sua participação no webinar Empreenda Mais. E que bom que você trouxe aí tanta coisa interessante para a gente, tantas informações mais apuradas e principalmente esse programa em que o Sebrae faz essa intermediação aí para poder ajudar.
A gente fica muito feliz ainda, coloca o Sebrae no Pará à disposição pelos nossos canais. Hoje o Sebrae está disponível pelo pa.sebrae.com.br. Nós temos uma central de relacionamento que funciona os 7 dias da semana, incluindo sábado, domingo e feriados, 24 horas. Eu mesmo já testei, funciona. E aí é muito importante qualquer outra disposição de informações que você, empreendedor, queira em diferentes momentos, como foi dito aqui pela Elineide, você pode buscar o Sebrae e ter no Sebrae como se fosse um grande promotor do seu negócio. Essa é a diferença que o Sebrae faz e a gente quer que você tenha a certeza de que o Sebrae faz parte da vida da sua empresa e pode contar com o Sebrae a qualquer momento. Ok, obrigada a você que participou aqui do nosso podcast Empreenda Mais, uma iniciativa do Liberal em parceria com o Sebrae. Até a próxima e a gente se encontra aqui.